Olá, confinianos! Hoje nós vamos estudar a Lei Complementar número 331. Nós fizemos um resumo bem bacana, colocamos tópicos aqui que a gente acha que vai cair na sua prova, tá? Então eu tenho certeza que esse resumo vai te ajudar no dia da sua prova. Este material, ele é gratuito, tá? Então é um presente especial do Confé para você. E vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode acessá-lo quando você quiser. Vamos para a nossa aula? Então vamos lá. Tá, aqui eu trouxe para você como que funciona mais ou menos a hierarquia dentro dessa instituição, dentro da Guarda Civil Municipal, tá? De São José do Rio Preto. Como que funciona? Aqui nós temos todos os guardas. Aí nós temos de acordo com a lei, ok? Aí aqui nós temos o chefe da coordenadoria operacional. Aí nós temos o subcomandante, o comandante, o secretário e o prefeito, ok? O prefeito, o executivo, o Edinho Araújo. Aí, como secretário, eu acredito que seja o coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos. Depois nós temos o comandante, subcomandante, chefe operacional e os guardas, ok? Então, é uma hierarquia. Então, aqui a guarda, depois o chefe operacional, o subcomandante, o comandante, o nosso secretário e o prefeito. Fechou? Tá. Aqui nessa primeira página, eu trouxe um resumão da lei, tá? Depois a gente vai para o resumo. Como assim, professora? Resumão da lei, depois a gente vai para o resumo. Tá. A primeira página é só para você ter uma visão do que você vai encontrar dentro desta lei, tá? A primeira observação que eu quero fazer com vocês aqui é aqui, ó, Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Municipal. Tá lá no artigo 18. Só que no artigo 26, ela chama de Secretaria Municipal de Segurança Pública. Você abre no site da prefeitura e está lá, Secretaria Municipal de Segurança Pública, tá? Mas, professora, então por que a senhora trouxe esta nomenclatura de Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Municipal? Porque você vai fazer a leitura dessa lei e você vai ver lá no artigo 18 que está como Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Municipal, tá? Então, quero deixar bem claro como que ela é conhecida hoje. Ela é conhecida como Secretaria Municipal de Segurança Pública, de acordo com o artigo 26. Fechou? Tá. Dentro da guarda, como que é? Como que é essa carreira? É uma carreira única. Está escrito aqui, ó, no artigo 26. É uma carreira única. São 5 classes, ou seja, nós somos uma carreira única, constituída por 5 classes identificadas por algarismos romanos, de 1 a 5. Como assim? Aqui, ó. Guarda terceira classe. Segunda classe. Terceira classe. Primeira classe. Guarda subinspetor. Vamos lá. 4. Guarda inspetor? Sim. É assim, gente. Nós somos identificados por algarismos romanos, de 1 a 5. Assim é constituída as 5 classes da carreira única de Guarda Civil Municipal, ok? Como é que eu faço para sair da terceira classe e me tornar uma segunda classe? E depois uma primeira classe? E depois subinspetor? Depois inspetor? Ok, calma, respira. Para você sair de terceira classe para ir para a segunda classe, você tem que ter pelo menos 3 anos, ok? Pelo menos 3 anos dentro da instituição, tá? E da segunda classe para a primeira, você tem que ter pelo menos mais 2 anos, ou seja, você já passou por 3 anos, agora você tem que ter pelo menos mais 2 anos. E de primeira para subinspetor, pelo menos mais 2 anos, e de subinspetor para inspetor, pelo menos mais 2 anos, ok? Só que tem o seguinte,
Quando eu saio de terceira classe e vou para a segunda classe, eu tenho um adicional de 5%. E quando eu saio daqui da segunda e para a primeira, eu tenho um adicional de 15%. Quando eu saio da primeira classe e vou para subinspetor, eu tenho um adicional de 30%. Quando eu saio de subinspetor para inspetor, eu tenho um adicional de 50%. Tá? É claro, tem que atender alguns requisitos, né? Como se eu for, quando eu for passar de terceira classe para segunda classe, por exemplo, tem que ter pelo menos 50% de um desempenho, né? De um desempenho padrão. De segunda classe para primeira classe, eu vou ter que ter 60% desse desempenho. Mas é só isso? Não, não é só isso. Tá? Então, a gente tem que atender os requisitos para a gente subir de classe. Tá? E lembrando que do total geral, do contingente da Guarda Municipal, eu vou ter 33% aqui. Ó, 33% na segunda classe. Tá? O total geral. E eu vou ter também 18% aqui na primeira classe. Terei 8% como subinspetor. Então, veja bem, não é só passar de terceira classe. 3 anos, pronto, sou segunda classe. Calma, tem que ter os requisitos. E tem que estar dentro dessa porcentagem. Entendeu? Isso de acordo com a lei, tá bom, gente? E para inspetor, 4%. Isso aqui você não precisa decorar, é só para você ter uma noção, como eu disse. Essa primeira página é só para você ter uma visão do que é, uma noção do que você vai enfrentar, do que você vai ter, né, quando você for fazer a leitura desta lei, ok? Então, essa primeira página é só para você ter uma noção, uma visão desta lei. Vamos lá, o que mais eu posso falar para vocês aqui? Nós temos também, dentro da instituição, da Guarda Civil Municipal, nós temos a ouvidoria, que está lá no artigo 43, e nós temos também a corregedoria, que está no artigo 44. O que é ouvidoria? O que a ouvidoria executa? O que ela faz? Ela recebe as notícias ou reclamações de infrações ou crimes. Tá? Então, a ouvidoria, ela ouve a população quando as pessoas elas ligam para reclamar ou se dirigem até a secretaria para reclamar ou, né, dar alguma notícia, passar alguma informação de que uma infração ou um crime foi cometido, ok? E o que a corregedoria faz? Ela pega as informações, ela apura as infrações, investiga, instaura procedimentos e propõe penalidades, tá? Então, vamos lá. A ouvidoria ouve as informações, ela recebe aquelas notícias de uma infração, de um crime. A corregedoria, ela faz o levantamento, ela apura essas infrações, tá? Ela faz a investigação, instaura o procedimento. Aí, o que ela faz? Ela propõe a penalidade. Olha, para essa situação, caberia uma suspensão. Olha, para essa situação, caberia uma demissão. Tá? Então, ela propõe a penalidade, ela não aplica. E quem aplica, professora? Você já vai ver comigo quem vai fazer a aplicação dessas penalidades, ok? Então, a ouvidoria vai ouvir a reclamação, vai receber a notícia da infração do crime. A corregedoria ela vai fazer o levantamento, vai apurar essas infrações e propor a penalidade. E quem vai aplicar a penalidade? Ou é o prefeito, o secretário e o que a lei chama de diretor, que nós sabemos que é o comandante, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Já já a gente já vai ver isso, ok? Tá. A nomenclatura de São José do Rio Preto, ela leva como Guarda Civil Municipal, GCM, Guarda Civil Municipal. O que mais a gente tem aqui? Ok. Ela é considerada como uma atividade essencial, tá? Ela é considerada, de acordo com o artigo
Segundo, ela é considerada uma atividade essencial. Claro, nós temos deveres, obrigações, competências e atribuições, a gente já vai ver tudo isso, tá? Provimento, cargo efetivo de guarda, tá? Forma de provimento, cargo efetivo, guarda. Gente, a escala de serviço é 12 por 36. Em São José do Rio Preto, a escala de serviço é 12 por 36. É o que está escrito no artigo 12. E também nós temos o horário de expediente, a escala de expediente, que são 40 horas semanais, tá bom? A gente encontra essa informação lá no artigo 12, tá? Os guardas são proibidos, aqui ó, são proibidos de fazer horas extras, tá? Proibidos. Só que tem uma coisa boa aqui, ó. Recebe 20% de regime especial de trabalho policial. Gente, isso é muito bacana. Secretaria Municipal de Segurança Pública, lembra que eu falei para vocês? Lá no artigo 26. No artigo 26 fala da nossa secretaria como Secretaria Municipal de Segurança Pública. Gente, eu falo a nossa secretaria, eu falo aqui na prefeitura, porque é uma forma mais didática, tá bom? Para poder falar com vocês. Fechou? Tá. Prefeito, secretário e guardas. Aqui eu fiz um resumo do resumo da primeira página. Como assim? Nós temos aqui como se fosse uma pirâmide, é uma hierarquia, tá? Aqui embaixo nós temos os guardas, que são todos os guardas. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, comandante, subcomandante, tá? E acima dos guardas, acima da gente, tem o secretário. E acima do secretário, o prefeito. Lembra que eu falei da aplicação das penalidades? Então, as penalidades que a lei considera penalidades de infrações leves, que é a advertência, quem pode aplicar essa advertência por escrito é o comandante. Ele vai estar mais ou menos aqui, eu vou colocar aqui, ó, comandante, tá? Que a lei chama, em alguns artigos, como diretor, tá? Diretor, vou até colocar entre parênteses aqui. A lei chama como diretor. Alguns artigos foi feita a correção, tá? De diretor para comandante, ok? Então, quem que vai aplicar as penalidades aqui, ó, que a corregedoria propôs? O comandante, ele vai aplicar a advertência por escrito, que são aquelas transgressões mais leves, tá? E as transgressões médias? A penalidade para transgressão média é a suspensão. Quem vai aplicar a suspensão é o secretário, ok? Então, aqui é advertência. Aqui, o secretário aplica a suspensão e o prefeito aplica a demissão, ok? Mas, professora, o secretário não vai aplicar demissão? Não, de acordo com a lei. Você pode ler, daqui a pouco a gente vai ler junto, o artigo 60, tá? De acordo com o artigo 60 da Lei Complementar 331, quem aplica a advertência é o comandante, no caso o diretor, a lei ainda chama em alguns artigos como diretor, mas nós sabemos que é o comandante. Então, advertência por escrito, comandante. Suspensão, o secretário, e demissão, o prefeito. É o que a lei 60, o artigo 60 da lei, ela nos explica, ok? Tá, e ela nos ensina isso. Fechou? E outra coisa, duas advertências, ela vai se transformar em um dia de suspensão, sem remuneração, ok? Anote isso daí. Então, duas advertências, ela vai ser revertida em um dia de suspensão sem remuneração. Fechou? Então, agora vamos para o artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei complementar institui no quadro de servidores do Poder Executivo de São José do Rio Preto a carreira. Antes era chamada de Guarda Municipal, tá? Era GM.
agora é GCM, Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal. Anote isso aí, tá? Sei lá, coloca uma seta, pinta de vermelho, pinta de amarelo, de roxo, não sei. Faz aí para chamar a sua atenção. Então, agora ela é chamada de Guarda Civil Municipal, que consiste em corporação uniformizada. Pessoal, é importante falar isso com vocês, que ela é uma corporação uniformizada, por quê? Porque às vezes a gente fala farda. E você vai ler a lei complementar, em alguns artigos ela fala farda, tá? Mas, de acordo com o Estatuto Geral da Guarda, Lei 13.022, lá no artigo 21, fala que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, tá? Preferencialmente na cor azul marinho. Pode ser branco? Pode. Pode ser preto? Pode. Pode ser azul clarinho? Pode. Pode ser amarelo? Pode. Mas preferencialmente azul marinho. Então, o que o Estatuto Geral da Guarda traz para a gente é o uniforme. Eu também falo farda, né? Eu acredito que o termo correto, mas quem sou eu na fila do pão? Eu acredito que seja, que o termo correto seria farda. Mas a lei traz uniforme padronizado, equipamentos padronizados, ok? Então vamos lá. Então a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Uma corporação uniformizada, hierarquicamente organizada. Você viu que tem uma organização, né? Que tem ali os guardas, tem terceira classe, segunda classe, primeira classe. Aí a gente tem o subinspetor, aí a gente tem o inspetor, a gente também tem subcomandante, tem comandante, ok? Então, é hierarquicamente organizada e equipada, que tem por finalidade a proteção de bens, serviços e próprios municipais, no cumprimento das previsões contidas nos artigos 23, inciso 1. O que diz lá? Conservar o patrimônio público, tá? Fazendo um resumo para vocês. E no artigo 144, parágrafo 8º, o que diz? Fala do BIS, bens, instalações e serviços. E 225 da Constituição Federal. O que fala, professor, o artigo 225 da Constituição Federal? Defender e preservar o meio ambiente. Fechou? Então vamos lá, da competência e atribuições. Tá. O que o guarda civil municipal ele precisa executar, ele precisa fazer? Temos que zelar e conservar o patrimônio público. Professora, eu estou careca de saber disso. Tá, mas a gente tem que lembrar, porque está na lei. Na Lei Complementar 331 está lá. Zelar e conservar o patrimônio público. Preservar o meio ambiente. Aqui você coloca caneta de cores diferentes. 2 canetas, tá? Porque eu acho que isso tem uma grande possibilidade de cair na sua prova. Algo em relação ao meio ambiente, tá? Preservar o meio ambiente. Então, a gente tem que zelar e conservar o patrimônio público, e a gente tem que preservar o meio ambiente, colaborar com os demais órgãos públicos e com as autoridades no policiamento ostensivo e preventivo. Tanto faz a pé ou motorizado. Orientar e controlar o tráfego e o trânsito. Fechou? Então a gente tem que fazer tudo isso. Zelar e conservar o patrimônio público, preservar o meio ambiente, colaborar com os outros órgãos públicos e com as autoridades de policiamento ostensivo e preventivo, tanto faz a pé ou motorizado, orientar e controlar o tráfego e o trânsito. Fechou? Vamos lá. Agora a gente vai falar o que cada guarda, quais atribuições, quais as competências de cada guarda. Aqui no artigo, aqui é o artigo 3º, tá? Vem aqui, ó, artigo 3º. Aqui é o artigo 4º, fala do
comandante. O que o nosso comandante? O que compete ao nosso comandante? No artigo 4º, temos 26 incisos, tá? Só que eu escolhi aqui apenas 7, tá? Para o seu resumo. Mas você tem que ler o restante, tá? O que o comandante faz? Ele vai supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas, cumprir e fazer cumprir as decisões do prefeito, resolver os problemas gerenciais da unidade, propor e aplicar penalidades. Lembra da penalidade? Qual penalidade que o comandante pode aplicar? Advertência por escrito. Lá na competência de aplicação de penalidade no artigo 60, ok? Ministrar instrução profissional, organizar o horário e a escala de serviço, enviar relatório das atividades da Guarda Civil Municipal mensalmente, ok? Por mês. Então, você percebe que o nosso comandante, ele tem que ser uma pessoa capacitada, uma pessoa gabaritada, né? Que ele propõe e aplica penalidades. Então, tem que ser uma pessoa capacitada mesmo. E agora, o que o nosso subcomandante faz? Está lá no artigo 4º. Subcomandante, ele vai substituir e também assessorar o comandante, né? Então, ele vai substituir o comandante em sua ausência, né? E ele vai também assessorar. Vai supervisionar seus subordinados, vai monitorar os inspetores e subinspetores nas instruções. Vai organizar documentação de instrução para facilitar consultas. Isso aqui é ótimo, gente. Ter tudo organizado, documentação tudo organizada, a instrução, para a gente ter facilidade, né? Para poupar tempo na hora de consultar esses documentos. Cumprir e fazer cumprir normas e regimentos da Guarda Civil Municipal. O que o chefe da coordenadoria operacional faz? Está lá no artigo 5º, tá? O que o chefe da coordenadoria operacional faz? Ele era chamado de diretor operacional, tá? Se você olhar, se você for fazer a leitura da lei, você vai ver lá que o artigo 5º, que foi riscado, ele era chamado de diretor operacional. Hoje é chamado de chefe da coordenadoria operacional. O que ele faz? Vai supervisionar, vai substituir e assessorar o diretor. Na lei está escrito diretor, gente, mas a gente sabe quem é o diretor, tá? Mas está lá na lei. Tá lá na lei. Eu trouxe aqui para você, também tem 12 incisos. Aqui, e aí eu só escolhi 7 para vocês, tá? Então, o que o chefe vai fazer? O chefe operacional substituir e assessorar o diretor. Né? É que na lei está escrito diretor, esse artigo está escrito, esse inciso está como diretor. Então, por isso que eu trouxe a nomenclatura diretor. Eu acredito que isso aqui não vai cair, tá? Mas, enfim, vamos lá. Supervisionar, mas por que a senhora trouxe, professora? Eu trouxe, meus queridos, só para você não se assustar. Tá, querido? Só para você não se assustar quando você estiver fazendo a leitura e ver, opa, tem diretor, e se confundir. Então, já estou te explicando. A nomenclatura era diretor. Hoje é comandante. Fechou? Tá. Supervisionar seus subordinados, assim como subcomandante, né? Supervisionar seus subordinados. Monitorar os inspetores e subinspetores nas instruções. O subcomandante também faz isso. Cumprir e fazer cumprir normas e regimentos da Guarda Civil Municipal. O subcomandante também faz isso. Manter atualizado a documentação dos serviços executados pela GCM. Então, o nosso subcomandante, o que ele faz? Ele faz aqui, ó, ele organiza a documentação de instrução para facilitar consultas. E aqui mantém atualizada a documentação dos serviços executados pela Guarda Civil Municipal. Ordenar
a elaboração das escalas e serviços. Manter atualizada a relação nominal dos guardas civis municipais. Fechou? Tá. Isso está lá no artigo 5º. E agora a gente vai ver a competência, o que compete ao inspetor, no artigo 6º. Ele vai auxiliar, deixa eu colocar aqui, na direção, da Guarda Civil Municipal, tá? Isso aqui está no caput do artigo 6º, na cabeça do artigo, tá? Caput, na cabeça do artigo. Auxiliar na direção da Guarda Civil Municipal, tá? Ele supervisiona as escalas de serviço. Levar ao conhecimento do diretor está ali no inciso, mas do comandante, tá? Levar ao conhecimento do comandante todas as ocorrências que não lhe caiba resolver. Auxiliar nas instruções, conferir e passar visto nos talões de ocorrências da GCM. Esses talões de ocorrências vocês vão aprender a preencher quando vocês estiverem já no curso de formação, tá? Aí vocês vão ter o primeiro contato e vocês vão aprender a preencher, né? E escrever de forma adequada, de forma correta, né, gente? Manter atualizada a documentação dos serviços executados pela GCM. Você vê que aqui também, ó. Manter atualizada a documentação dos serviços executados pela GCM. Aqui também faz. Sugerir mudança na distribuição do pessoal e até mesmo em relação às férias, tá? Cumprir e fazer cumprir normas e regimentos da GCM e de seus superiores. Fechou? Agora, o que o subinspetor faz? Artigo 7º. Executar atividade de orientação e fiscalização dos postos de serviços. Exercer a intermediação entre os postos de serviço e os guardas. Colaborar com os órgãos públicos nas atividades da guarda. Executar atividade de orientação à população. Elaborar e supervisionar as escalas de serviço. Aqui está falando que ele vai elaborar e supervisionar. Cumprir outras determinações de superiores hierárquicos. Fechou? Ok. Agora, respira. Vamos ver agora o que os guardas, né? Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Qual que é a competência? O que compete a eles? O que eles precisam fazer? Tanto primeira classe, segunda classe e terceira classe, basicamente eles vão fazer a mesma coisa, tá? Então presta atenção nisso, que a única coisa que tem diferente aqui é a do primeira classe. Mas vamos lá. O que é a primeira classe, segunda classe, a terceira classe? Elas precisam executar. Vamos lá. Executar. Precisam zelar, conhecer e cumprir. Executar o quê? Executar rondas preventivas, serviços diurnos e noturnos, funções de motorista ou encarregado de viatura e rádio operador, e precisa executar atividades de orientação à população, ok? Fechou? Isso aí é que o terceira, segunda e o primeira classe eles precisam fazer, eles devem fazer. Tá? O que mais? Zelar pelo bom nome da instituição e pelo patrimônio público. Conhecer e observar os princípios gerais da disciplina e da hierarquia. Cumprir outras determinações dos superiores hierárquicos. Fechou? Então, é isso o que o terceira, o segunda e a primeira classe precisam fazer. Executar, zelar, conhecer e cumprir. Tá, o que tem de diferente no primeira classe? Tem um negocinho a mais. O que é esse a mais? É isso aqui, ó. Ele também pode ser encarregado de plantão e armeiro.
tá? O primeira classe, ele pode ter essas funções. Ele pode ser encarregado de plantão e ele também pode ser armeiro. Fechou? Tá. Não se esqueçam disso, tá? Então, primeira, segunda e terceira classe. O quê? Eles precisam executar todas essas funções aqui, tá? Todas essas funções precisam zelar pelo bom nome, conhecer os princípios e cumprir as determinações dos superiores hierárquicos. E o primeira classe tem responsabilidades a mais, que é, ele pode ser encarregado de plantão e ele também pode ser armeiro. Fechou? Tá. Agora tem uma observação especial aqui. Lá no artigo 11, diz que fica criado na estrutura, tá, da instituição da Guarda Civil Municipal. Fica criado nesta estrutura o Departamento de Fiscalização Ambiental, tá? Então, dentro da estrutura GCM foi criado, tá? Foi criado o Departamento de Fiscalização Ambiental. E para que serve isso, professora? Vai atuar na conservação e na preservação ambiental. Então, eu acredito que vai cair alguma coisa a respeito de preservação ambiental na sua prova, tá? A respeito do meio ambiente em sua prova. Ok? Então, vamos lá. Mas é só isso de observação que a senhora tem para falar nesta página, sim. Mas é para você prestar atenção em tudo que eu estou falando, porque eu fiz um resumo desses 77 artigos. Então, vamos lá. Próxima página. Dos deveres. Bem bacana, artigo 21. Deveres. Conjunto de vínculos racionais e morais que ligam a pátria e ao seu serviço. Essencialmente, aí tem o inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ler. Dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas, olha aqui, olha, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, se caísse uma questão como essa, você ia colocar como errado, porque está falando de sacrifício da própria vida, né? É difícil a gente ver uma lei complementar que traz isso para a gente. Mas aqui no inciso, esse primeiro inciso aqui, traz que a gente tem que ter uma dedicação cuja honra, integridade e instituição deve ser defendida. A honra tem que ser defendida dessa instituição, pela dedicação e a fidelidade. Defendida mesmo com o sacrifício da própria vida. 2. Culto aos símbolos nacionais. Gente, culto é uma reverência, tá? Aos símbolos nacionais, que é a bandeira, os símbolos nacionais, bandeira, arma, o selo e o hino, tá? Isso aqui está lá no artigo 13, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, tá? De 88, ok? 3. A probidade, ou seja, a integridade, honestidade e a lealdade com todas as circunstâncias. A disciplina e o respeito, a hierarquia, né? Claro. O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, a obrigação de tratar seu semelhante dignamente e com urbanidade, ou seja, com respeito, cortesia, com civilidade. Ok? O próximo. Gente, toda vez que você praticar, você sendo guarda, né? Toda vez que você praticar um ato de bravura e coragem, você recebe um prêmio por merecimento. É o que está escrito lá no artigo 36. Um prêmio por merecimento, né? Você recebe uma medalha, né? Uma medalha. E também você vai receber um valor correspondente a 100% do vencimento, tá? E a gente tem como referência da tabela de vencimento. Ou seja, você vai receber um salário a mais, tá? De acordo com a tabela de vencimento. Fechou? Se você praticar, melhor dizendo, se você praticar um ato de bravura e coragem, além da medalha que
todos os outros municípios dão para o guarda, aí você, em São José, sendo guarda em São José do Rio Preto, você também vai receber um valor, né? Um prêmio por merecimento, uma medalha e também um valor correspondente a 100% do vencimento. Que legal, né? Nossa, que reconhecimento, né? Muito bacana. Vamos para o uniforme agora. Artigos 38 e 39. Uniforme. Bora. Padrão utilizado pelas GCMs do estado de São Paulo, tá? Então, qual que é o padrão que vai ser usado em São José do Rio Preto? É o padrão utilizado pelo estado de São Paulo, tá? Todos, tá? Deverão. Não poderão, é todos deverão, ou seja, é dever, devem, no exercício das funções, estarem com farda. Você vê que a lei, aqui nesse artigo, fala de farda, né? Aí eu coloquei até entre aspas, tá? Mas a gente sabe que é uniforme, tá? Mas a lei, algumas vezes, a lei complementar número 331 chama de farda, tá? Com farda regulamentar completa. Aí eu coloquei o diretor aqui, inclusive o comandante, tá? Inclusive o comandante. Essa regra aqui, ela serve também para o comandante. Respeitando as normas das Forças Armadas que regulamentam o uso de uniformes civis, tá? Uniformes civis. Fechou? Tá. Por que eu coloquei aqui cuidado, advertência e também suspensão? Porque algumas vezes, quando se fala de uniforme, da farda, se você se você praticar alguns atos fardados, você pode levar uma advertência. Em algumas situações, você pode também levar uma suspensão, tá? Vou dar um exemplo para você. Comparecer sem uniforme. Tipo, você vai comparecer no trabalho sem uniforme. Você vai lá, deu o seu horário. Ah, mas eu posso chegar na instituição sem uniforme, colocar lá? Pode. Então você tem que chegar antes do horário. Agora, você se apresentar para trabalhar sem uniforme, você pode levar uma advertência. Ou com uniforme diferente. Você guarda em São José do Rio Preto e você comparece lá com o uniforme da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, MS, tá? Não pode. Advertência. O que mais? Se você estiver viajando uniformizado e estiver ali de pé, uma gestante, sei lá, com uma pessoa no colo, um idoso, e você está sentado e não ofereceu lugar, não ali abrir mão do seu lugar para passar para essas pessoas, o que acontece? Advertência, tá? Que mais? Outro exemplo. Você perambular de folga. É isso que diz o artigo. O inciso, perambular, você estando de folga. Ficar desfilando por aí pelas vias públicas com o uniforme da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto. Fica passeando na sua folga com o uniforme, com a sua farda. A advertência. Usar outros símbolos na sua farda. Símbolo religioso, símbolo esportivo, também você pode levar uma advertência, tá? E a suspensão? A suspensão, quando você estiver de farda e tiver falta de compostura, você leva uma suspensão. Ou estando de folga e você coloca a sua farda e vai para a boate, vai para bares, cabaré, casas de prostituição, bilhar, estando de folga. Coloca lá o uniforme e vai lá nessas casas para você se aparecer. Gente, é isso que está falando lá no inciso, ok? Suspensão nesse guarda, tá? Se você se negar a receber o fardamento, fala assim, ah, mas eu não quero receber, eu já tenho 3 em casa, eu tenho 4 fardos em casa. Mas a instituição, ela está te dando para você continuar sendo guarda padrão. Então, se a instituição está te fornecendo, você tem que receber. Se você falar não, a sua negativa pode ser, você pode levar uma suspensão. Então, cuidado em relação a isso. Por isso que eu coloquei ali, cuidado.
advertência e suspensão, ok? Discutir, estando fardado, discutir a respeito de política, de religião, estando fardado. Você de farda ir lá participar de um comício, sei lá, aparecer lá num comitê lá. Gente, você pode levar uma suspensão. Se você alugar, se você vender, se você trocar, se você dar, penhorar o seu uniforme, qualquer peça do seu uniforme, suspensão. Fechou? Então, estes são alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui de advertência e suspensão em relação a estar com farda. Fechou? Então, vamos para o próximo. Próxima página. Gente, do provimento. Presta atenção nisso aqui, tá? Por que, professora, prestar atenção no provimento? Porque é importante, tá? É muito importante. Vamos lá. Como é que eu me torno guarda civil municipal de São José do Rio Preto? Eu me torno por nomeação, estando aqui, ó, habilitado em concurso público. Então, aquela historinha lá que falaram para você, que não precisa estudar, que é fácil se tornar guarda, isso aí não é uma verdade. Isso aí é uma mentira e uma mentira cabeluda, tá? Cada vez mais o pessoal está entrando na disputa aí, porque quer se tornar guarda, porque quer trabalhar na sua cidade, né? Quer ser um servidor de segurança pública e quer ficar em sua cidade, então eles fazem essa opção, né, de ser guarda civil municipal, guarda civil metropolitana, guarda municipal, porque querem ficar em sua cidade. Tá? Então, assim, tem que estudar, tem que passar por todas as etapas do concurso público para ser nomeado, tá? Para ser nomeado e para tomar posse e para se tornar um guarda civil municipal. Fechou? O último concurso que teve em Campo Grande, MS, teve 20, acho que foi noticiado 20 mil inscritos. Nem todos compareceram, é claro, né? Tem aí uma taxa que não compareceu ao dia da prova. Mas aí a gente teve uns 20 mil inscritos, gente, para 273 vagas, tá? E aí aconteceu, isso foi em 2020, aí aconteceu o curso de formação, e para o curso de formação foram chamados cerca de 380. Tá? E o bom é que todos foram chamados para os 380 que passaram pelo curso de formação, depois tomaram posse. Tá? Alguns desistiram pelo caminho, outros assumiram outros concursos, né? Mas, enfim, todos aqueles que passaram pelo curso de formação, eles foram chamados. Tá? E tem bastante gente trabalhando, graças a Deus. E a gente precisa de mais um concurso. A gente precisa de mais um concurso aí, a gente precisa de mais gente tomando posse aí, porque para a gente deixar a nossa cidade mais segura, né? E é isso que São José do Rio Preto está fazendo. Mais um concurso para a gente deixar essa cidade mais segura. Então vamos lá. Artigo 13, tem que ser brasileiro. Brasileiro nato, professora? Não. Se não fala brasileiro nato, então pode ser o nato e também pode ser o naturalizado. Tem que ter o ensino médio, a lei fala segundo grau, mas a gente entende, né? Hoje em dia, ensino médio. 1,65 de altura para homem e 1,58 de altura para mulher, masculino e feminino. Tem que estar ok com os direitos políticos, né? Ou seja, você tem que estar ok com os direitos políticos. Pode ser votado, pode votar, entendeu? Resumindo, direito político, você pode receber voto e também pode votar. Ok com as obrigações militares. A CNH tem que ser A e B, gente. Tá? 18 anos na data da posse. Tá? Então, teve gente em Campo Grande que fez a prova com 16 anos. Tá? Então, se você tiver 16, 17 anos, faça a prova. Porque você tem que ter 18 anos na data da posse. Tá? Na hora que você for tomar posse, o dia que você for tomar posse, você tem que ter 18 anos. Pelo menos 18 anos. Ter boa saúde física e mental, no caso, aprovação no psicotécnico com diagnóstico de patologias psiquiátricas, ok? Então, fica pensando que o psicotécnico vai ser de boa,
Não, vai ser tranquilo, mas não vai ser fácil, ok? O psicotécnico, vai ser fácil, é igual, não tem nada a ver com o psicotécnico do Detran, não, de trânsito, tá? Vai ser um psicotécnico pesado. Então, vamos treinar aí a nossa saúde mental, a nossa saúde física, para passar por todas as etapas, para chegar ali no curso de formação e se tornar padrão ali e daqui a pouco se tornar um guarda civil municipal. Sem antecedentes criminais ou civis e aquilo que tiver fixado no edital, tá? 14. Como assim que tiver fixado no edital? Às vezes no edital traz algumas coisas que não tem na lei, não está aqui estipulado na lei complementar 331, no artigo 13, tá? O edital ele pode trazer alguma coisa específica, tá? O edital pode. Você tem que ler o edital. Todo concurso que você for realizar, for fazer, for encarar, você precisa ler o edital, tá? Por exemplo, nesse nosso edital, ele está falando que o curso de formação terá duração de 4 meses, né? Pelo que eu li. Duração de 4 meses. Tá? São 480 horas. Tem que bater, 480 horas. No edital, ele trouxe 100 vagas, tá? 75 ampla concorrência, 5 PCD, 17 para negros e 3 para indígenas. Né? Então, é um total de 100 vagas. Fechou? Tá. Na nossa lei, no artigo 14, diz que serão chamados para o curso de formação o número de cargos que está no edital, ou seja, 100. Nosso edital apresenta, né? Está pedindo 100 vagas. Ele tem ali 100 vagas. Artigo 14. 100 vagas, número de vagas do edital, mais 50%. Ou seja, para o curso de formação, para o seu curso de formação em São José do Rio Preto, serão chamados o quê? 150 candidatos. Opa, tira isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Não é porcentagem, não. 150. Tá? Número fechado. 150 candidatos. Professora, pode ser que esse número vá para 155? Pode ser que esse número chegue até 160. Por quê? Porque lá no edital fala que os empatados também serão chamados, entendeu? Então, se o último ali, que tá aqui 148, 149, sei lá, eu vou chutar, gente, eu vou chutar, bom? 178, tirou, sei lá, 70 pontos. Professora, já está chutando muito alto, mas tá bom. Aí 149, sei lá, foi para 62. E 150 foi para 60. Só que aí, o 151, 152, 153, todos ficaram 60. Todos serão chamados, tá? Esses aqui, tá? Por quê? Porque empatou com esse camaradinho aqui. Tá bom? Acho que deu para entender esse exemplo, né? Fechou. Então, para o curso de formação, vamos trabalhar com o número 150, tá? Curso de formação 150, gente, vai ser observado a ordem de classificação do concurso, tá? Vai olhar lá a ordem de classificação do curso, vai chamar os 150 primeiros. Fechou? Tá. No curso de formação, você vai receber uma ajuda de custo, tá? E não temos que falar de exoneração no curso de formação, gente. Não se fala de exoneração no curso de formação para São José do Rio Preto. A Guarda Municipal para este curso de formação. Por quê? Porque não vamos criar vínculos. Vínculo. Você não vai ter vínculo com a instituição, você não vai ter vínculo com a prefeitura, a não ser que você já seja servidor da prefeitura. Mas, enfim, você não vai criar vínculo com a instituição nem com a prefeitura. Então, a gente não fala aqui de exoneração. Fechou?
mas você pode ter a sua matrícula cancelada, de acordo com o artigo 15 da Lei Complementar. Ou seja, você pode ser dispensado do curso, tá? Mas tem algumas situações que isso pode acontecer. Quando você não atinge o número de frequência, né? Você está faltando demais. Então, como você não atingiu o número de frequência, então você é convidado a se retirar. Você vai ter a sua matrícula cancelada, você vai ser dispensado do curso. Ou quando você não atinge a capacitação suficiente. Ou quando você não apresenta um aproveitamento, não revele um aproveitamento, aquilo que o curso de formação espera de você, tá? Ou que você não tem uma boa conduta, tá? Então, a sua matrícula vai ser cancelada e você vai ser dispensado do curso, é o que fala o artigo 15, tá? Mas, se você for um aluno padrão, porque você quer muito ser guarda civil municipal de São José do Rio Preto, você vai receber um certificado de aproveitamento, lembra aqui, ó, a gente leu aqui, ó, aqui, ó, habilitado, estando habilitado em concurso público. Então, ao final do curso de formação, você vai receber um certificado de aproveitamento, que esses certificados serão para os aprovados e habilitados no curso de formação, tá? E este certificado, ele vai ser homologado por quem? Nada mais, nada menos que pelo prefeito, tá? É o que diz o artigo 16. Fechou? Acho que deu para você entender, né, gente? Tá. A nomeação, como a gente já viu, né, caráter efetivo, por ato do prefeito obedecendo a ordem de classificação do concurso, tá? Tem uma ordem ali, o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Então, vai obedecer, vai observar a ordem de classificação do concurso, tá? O estágio probatório, de acordo com o artigo 17, será de 3 anos. Aí, você vai atingir a estabilidade e essa estabilidade te tornará um servidor estável, ok? Fechou? Tá. E o estável só vai perder o cargo por um processo administrativo, claro, que seja assegurada a ampla defesa, tá? Ou por sentença transitada em julgado. É o que fala o artigo 17, parágrafo 2º, ok? Vamos para a nossa próxima página, que já está acabando. Ai, professora, graças a Deus está acabando. Não, mas é importante isso aqui, tá? Aqui é a nossa última página e é importante isso aqui que a gente vai falar agora, tá? Das transgressões e das penalidades disciplinares. Das transgressões, tá? Aquele ato que o guarda, porventura, cometer, né? E das penalidades disciplinares. Vamos lá. Transgressões é toda violação do dever do guarda. Então, se você violou aquilo que é dever para você executar, para você zelar, se você violou, você vai cometer uma transgressão, tá? Transgressão é a ofensa aos preceitos de civilidade, de probidade e das normas morais. É o que fala o artigo 45. E o artigo 46? O que ele traz para a gente? Todas as ações ou omissões contrárias. Então, aqui a gente tem as ações e as omissões contrárias às normas contidas ou não especificadas neste regimento. Então, é tudo que é omisso ou contrário às normas, tá? Você fez o que é contrário às normas, você cometeu uma transgressão. Tá? Então, cuidado. Tome cuidado quando você se tornar um guarda civil municipal de São José do Rio Preto. Seja um guarda padrão, seja um guarda excelente. Vamos lá. Aí aqui eu trouxe as penalidades, as transgressões e as penalidades. Tá. Se você comete uma transgressão leve, é advertência por escrito. Se você comete uma transgressão média, você vai levar uma suspensão.
E se você comete uma transgressão grave, o que vai acontecer? Demissão. E lembra que eu comentei com vocês que duas advertências, advertências, ela é convertida em um dia de suspensão sem remuneração? Lá no artigo 64, tá? Gente, você vai encontrar a advertência no artigo, a partir, tá? Do artigo 49. Suspensão você vai encontrar no artigo 50. Tem vários incisos, tá? É bom você fazer essa leitura, gente. Tem que fazer essa leitura. E demissão no 52. O 52 a gente vai fazer a leitura porque é bem rapidinho, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe mais um lembrete para você, que é de competência da corregedoria, o julgamento. Lembra que ela faz o levantamento, ela faz ela até propõe, né, o que pode ser aplicado, mas ela não aplica, tá? Ela não aplica nenhuma penalidade. Ela faz o julgamento, ela faz a investigação tudo certinho, julga, ela propõe o tipo de penalidade, tá? Mas quem aplica são aquelas três figuras, tá? Aquelas três pessoas. Quem são? Vamos lá, de novo, para a gente lembrar. É de competência, aqui, ó, o comandante, que faz a advertência por escrito, o secretário, que aplica a suspensão, e é o prefeito que aplica a pena de demissão, tá? Então, o comandante, advertência. O secretário, suspensão. O prefeito, demissão, ok? Que é a pena mais grave. Fechou? Tá lá no artigo 60. Eu vou fazer a leitura aqui, eu não trouxe para vocês, mas eu vou fazer a leitura aqui. Deixa eu pegar a lei. Fazer a leitura do 60 com vocês, tá? É bem curtinho. O resumo eu já dei para vocês, né? É comandante, secretário e prefeito. Olha o que diz aqui. É de competência do prefeito municipal e do secretário. Então, é de competência do prefeito municipal e do secretário, respectivamente, a aplicação das penas de demissão e suspensão. O respectivamente significa que o prefeito municipal ele vai aplicar a pena de demissão e o secretário vai aplicar a pena de suspensão. Ok? Fechou? É o que diz o artigo 60. Demissão. Acumulação de cargo ou função pública, praticar crime contra a administração pública, a fé pública e a segurança e a defesa nacional, lesar os cofres municipais ou dilapidar o patrimônio público, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, trazer consigo ou usar entorpecentes, introduzir entorpecentes em dependências da GCM, em outras repartições ou facilitar a sua introdução. Agredir servidor de qualquer classe, mesmo que subordinado. É o que fala o artigo 52. Gente, a nossa aula acaba por aqui, o nosso resumo dessa Lei Complementar 331 dos 77 artigos. Aquilo que eu achei de mais importante, eu trouxe para vocês, tá? Que você tenha uma ótima prova e lembre-se, com fé você passa.